Na boa, eu devo ser muito chato. Cara, eu me acho chato demais, mas eu me acho chato demais pros outros. Eu sempre fico na dúvida se as coisas que eu gosto são legais, porque eu coloco tanto as outras pessoas em lugar de julgadores do que eu gosto ou deixo de gostar, que eu acabo meio que me preocupando mais se elas vão gostar disso ou não. Se elas vão gostar das coisas que eu gosto ou não. Se elas vão gostar de mim ou não. Acho que no fim eu tô preocupado se vão gostar de mim, sabe? Pra além das coisas que eu gosto, se elas vão gostar de quem eu sou. E isso vem através dos meus gostos. A real é que isso acaba me impedindo de vivenciar, né? O que eu curto fazer, o que eu gosto de fazer. De tão preocupado que eu fico sobre o que os outros vão pensar. Enfim, de uma forma geral, eu sou muito preocupado sobre como as pessoas me enxergam, sabe? Todo mundo é em algum grau, mas enfim, eu sei que eu sou. Em um dos PQPs que eu fiz, eu não me lembro exatamente qual, mas foi um dos primeiros. Se eu lembrar qual, eu coloco aqui o card pra vocês assistirem. Mas nesse episódio eu falei um pouquinho sobre as coisas que eu gosto. Só que mais especificamente sobre o que eu espero do futuro, assim, né? O que eu quero conquistar e tal. E que no fim das contas também não deixam de ser coisas que eu gosto, né? E assim, são todas coisas simples, sabe? Que todo mundo deveria poder ter acesso, mas também as coisas que eu gosto de fazer. Mas esse vídeo não é exatamente sobre isso, porque senão eu estaria sendo muito repetitivo, né? Mas basicamente eu curto tocar violão, jogar videogame, assistir um anime, assistir YouTube, assistir série, filme, que é um bagulho que eu não tenho feito muito, fazer os vídeos que eu tô fazendo aqui pro canal e tal, tá sendo uma experiência legal. E todas essas coisas acabam sendo coisas que dá pra fazer sozinho. Obviamente eu consigo fazer essas coisas acompanhado, mas são coisas que eu me acostumei a fazer sozinho e que normalmente eu faço sozinho. Acho que tem muito desse lugar também. E tudo isso acaba vindo um pouco de como a minha vida se desenrolou. Eu acho que eu sempre acabo trazendo esse argumento, seja no PQP ou nos outros quadros do canal, do como minha vida se desenrolou, mas não deixa de ser verdade, né? Eu sempre morei e até hoje moro num lugar que é de difícil acesso se você não tem carro, sabe? Eu também estudei nesse lugar, mas guarda essa informação que já já eu volto aí. Por eu ter tido muita dificuldade em fazer amizades nessa época de escola e principalmente me sentir pertencente nessas amizades, eu acabei me tornando uma pessoa que não sai muito. Toda essa lógica de os amigos de colégio que vão juntos pra algum lugar, sei lá, vai pra shopping, vai pra alguma coisa do tipo, vão se encontrar direto e tudo mais, isso eu não vivenciei muito, assim, sabe? E, tipo assim, eu não tô sendo reducionista aqui de colocar uma relação de causa e efeito direta, né? Como se o fato de eu ter tido dificuldade com a amizade fosse o responsável, fosse a razão por trás de eu ser chato, de eu me achar chato. Não é isso. Tanto que o médico não sai dando diagnóstico a partir de um sintoma só. É muito mais complexo do que isso. Mas essa lógica da escola, da relação com as amizades, bem ou mal, é uma das minhas hipóteses. Enfim, tirando alguns momentos específicos, como, sei lá, o aniversário de alguém, uma festinha, sei lá, qualquer coisa, que a minha mãe me levava, eu nunca fui muito de sair, sabe? Principalmente a partir da minha adolescência, quando eu comecei a ter ali algum poder de escolha, né, do que eu gostaria ou não de fazer. Bem ou mal, quando você é criança, você acaba sendo meio arrastado para as coisas, mas conforme eu fui tendo mais poder de escolha, assim, com a adolescência, eu acabei me tornando um adolescente que ficava muito em casa, assim, sabe? Eu acho que isso tem os seus pontos negativos, mas também tiveram suas coisas boas, né? Tipo, eu aprendi o que eu gosto de fazer, que é tocar violão, que é ficar no computador, entender sobre tecnologia, enfim, são todas coisas que eu faço de casa, né? Mas se eu fosse colocar os pontos ruins também, eu colocaria principalmente eu não saber o que eu gosto fora de casa. E isso acaba me limitando um pouquinho, né? Por exemplo, eu vou tentar trazer essa lógica um pouco pro lugar dos relacionamentos. Eu acho que faz sentido pra explicar o que eu tenho na minha cabeça. Vai ser só um exemplo, mas eu acho que, bem ou mal, isso se estende em outros lugares da minha vida.
sempre que eu saio com alguém pela primeira vez, ou os primeiros encontros que eu tenho com uma pessoa, acaba me batendo uma insegurança do que fazer nesses primeiros encontros, né? Então eu acabo sempre apostando no simples, que também é o mais democrático, que é o bar. Tem cerveja, comida pra beliscar ali e tal. É difícil alguém sair chateado do bar. E, bem ou mal, acaba sendo um lugar fácil de você conseguir conversar com a pessoa. Obviamente, se você procurar um bar que não tenha música ao vivo, que daí eu odeio, é uma bosta de estar lá. Não acho que vale a pena. A não ser que você, sei lá, curta música ao vivo e queira ir pra lá por conta disso. Mas pra você conhecer alguém e tal, eu não acho que é uma boa pedida. Talvez essa insegurança só acabe aparecendo em mim porque nós somos expostos o tempo todo a esse ideal de gênero, né? Performático do que os gêneros devem ser. E se você não entra nesses estereótipos, você automaticamente está errado. E eu acho que a consequência disso é o medo de ficar mal falado, sabe? E o que eu quero dizer com isso? A gente tá o tempo todo também sendo exposto a 1 milhão de pessoas diferentes por dia e uma porrada de vídeo de reels aí falando de relacionamento baseado em absolutamente nada. As pessoas saem criando historinha, saem criando situação hipotética. Você vai criando, mais uma vez, essa lógica dos estereótipos do gênero nas pessoas. Então, acho que o medo que me vem um pouco, assim, do ficar mal falado, vem um pouco desse lugar, sabe? Tipo, saí com um cara que nem sabia onde me levar. Mas eu sei que, pra mim, esse lugar da escolha é um buraco um pouco mais embaixo também. E por causa dessa questão, eu acabo escolhendo o bar, sabe? Acaba sendo o local mais aceito, assim, né? Inclusive, o Instituto MP soltou uma matéria outro dia, dizendo que 7 a cada 10 cariocas indicam que o bar é o lugar ideal para um primeiro date, para um primeiro encontro. A real é que as pessoas estão um pouco se fudendo pra onde você vai convidar elas pra sair, sabe? Acho que desde que seja maneiro, que vocês tenham uma troca legal e tal, não importa muito pra onde vocês vão e tal. Só que mesmo eu sabendo isso, sabendo que o mundo material é dessa forma, não é como se essa questão deixasse de aparecer do dia pra noite, né? Enquanto essa insegurança foi um processo que foi construído com o tempo, ela deixar de ser uma insegurança, deixar de ser uma questão, também é um processo, até isso parar de ser uma dificuldade pra mim, né? E eu mesmo também não tô nem aí pra qual lugar eu vou com alguém, sabe? Desde que dê pra gente conversar. E o ponto do vídeo é justamente esse pra mim. Se eu tô apreensivo de qual lugar eu vou levar alguém, eu prefiro ser brutalmente sincero com essa pessoa e falar que eu não sei. Eu não sei aonde a gente pode ir. E sim, eu não duvido que isso possa ser um reflexo de como a minha vida se desenrolou. E é o que eu falei, eu sempre fiquei muito em casa. E eu fico muito em casa até hoje. Então não é como se eu tivesse o hábito. Então acho que nada mais justo do que eu não saber pra onde ir, né? Não tô nem levando num lugar filosófico do nossa, pra onde eu vou? Lugar abstrato. Não, é de forma prática, né? Beleza, tô conversando com alguém, quero sair com essa pessoa, pra onde eu vou? Eu não faço ideia, eu não tenho referencial. Ou tenho dificuldade de encontrar esse referencial. E eu também não sei dizer se eu não me importo com o lugar que eu vou com a pessoa, e é muita pressão decidir isso, ou se no fim das contas, pra mim, também só tanto faz qual que é o lugar. A única certeza que eu acabo tendo é que eu gosto de conversar. E principalmente eu gosto de gente que fala pra caralho, assim. Gente que fala por 2 pessoas. Porque eu também me conheço minimamente pra saber que eu tenho os meus momentos de falar muito pouco. Então é bom pra mim não sentir essa pressão de não deixar a peteca cair, sabe? De ficar sustentando um papo e tal. E isso aparece principalmente na lógica de continuar encontrando a pessoa. De ter alguém que fale pelos cotovelos é um negócio que eu gosto. Mas esse lance de eu não ter muito referencial é tão verdade que eu não saberia bolar um primeiro date ideal. Pra mim, né?
Não tô nem falando do primeiro date ideal, baseado em alguém ali, mas eu tenho muita dificuldade de sequer pensar o que eu faria, assim, né? Tipo, fora de casa. Beleza. E aí? Pra onde o Mikael gostaria de ir? Eu sempre prefiro estar acompanhado da pessoa, independentemente do lugar, assim. Acho que desde que dê pra trocar uma ideia, por mim já tá bom, assim. Acho que isso acaba até me tirando um pouco a dúvida do foda-se qual lugar. Não é tão duro assim, né? Acho que é mais o lance realmente de, cara, pra mim qualquer lugar tá bom. E se pá nem seja incerteza sobre onde ir, é realmente de qualquer lugar tá bom. E puta que pariu, dá um likezinho nesse vídeo, deixa o teu comentário, se você tiver alguma coisa pra falar, ou só deixa um apoio, um coração, um joia. Se você gostou muito do vídeo, manda ele pra alguém que você acha que pode curtir também o assunto. E, obviamente, não deixa de se inscrever e ligar o maldito do sininho para você receber todas as notificações. Abraços. What's the worst thing I could say? Things are better if I stay. So long and good night. So long and good night.